Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Janaína Rodrigues, consultora do programa Orienta. Vamos dar início a mais um evento Circuito das Profissões. E hoje nós vamos falar sobre a profissão do direito. Chamo então vocês para curtirem a nossa página no Instagram. Se você é do Rio de Janeiro e região, é @Programa Orienta IBMR. E se você é aqui do Sul, Porto Alegre região, Programa Orienta Uniriter e Programa Orienta Fadergs. Aproveito também para dizer para vocês que nós vamos ter um sorteio, então vai ser divulgado ali nas nossas páginas do Instagram, nas 3 instituições. Então, vão lá, sigam nossa página, participem do nosso sorteio. Então, agora eu passo então a apresentação aos nossos convidados do direito, os nossos professores, o professor do IBMR, o professor Rogério Renzetti Filho, coordenador do curso do Direito da Fadergs, Jefferson Dutra, e os coordenadores do curso de Direito da Uniriter, professor Marcelo Guimarães e Vinícius Filipim. Professores, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra a vocês, para vocês fazerem uma breve apresentação. Então, pode ser o professor Rogério. Você está conosco, prof? Sim, sim. Tudo bom, prof? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, é uma honra, um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Rogério Renzetti, sou professor do curso de Direito BMR Laureate, sou advogado trabalhista, doutorando e mestre em Direito, autor de diversas obras jurídicas, e eu espero imensamente contribuir muito com vocês para o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito legal, muito interessante, não saiam daí. Obrigada, prof. Chamo então agora o professor Jefferson da Fadergs. Prof. Jefferson, você está conosco? Olá, Janaína, tudo bem? Como vai? Me Tudo bem, ouve? prof. Boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo. Muito obrigado. O meu vídeo tá ok? Está sim, estamos lhe ouvindo e vendo perfeitamente. Ah, tá ótimo. Eu sou o professor Jefferson, então sou coordenador do curso de Direito da Fadergs, aqui no Sul, né? Sou parte da coordenação e do NDE do curso de Direito aqui já há mais de 4 anos, né? Já coordenei o nosso núcleo de prática jurídica aqui da Fadergs e agora eu estou na coordenação do curso de Direito. Né? Muito obrigado pelo convite. Eu sei que o nosso bate-papo de hoje vai ser bastante bacana. Vai sim, prof. Obrigada. Chamo então agora o professor Marcelo da Uniriter. Olá, pessoal. Boa tarde. Me escutam? Sim, prof. Tudo certo. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Então, meu nome é Marcelo Manuel Guimarães. Sou professor da Uniriter nas áreas de Sociologia do Direito, Direito Civil e também Direito Digital. Sou coordenador do campus Zona Sul e Cavalhada. Também hoje eu estou representando aqui meus outros 2 colegas, o professor Vinícius Filipim e a professora Ardala, coordenadores, respectivamente, do campus Papa, da Uniriter Porto Alegre, e a professora Ardala do campus Canoas, da Uniriter. Eu sou mestre em Direito, doutorando em Direito, sou advogado há mais ou menos uns 10 anos e me interesso bastante por questões de inovação, direito digital, enfim, vamos trabalhar um pouco sobre esses temas aí com vocês. Obrigada, prof. Então, o professor Vinícius Filipim, ele não está conosco, né? Hoje, não, né? Não está conosco. Tá certo, tranquilo, então. Muito obrigada, prof, pelas apresentações. Então, vamos dar início às nossas perguntas, né, referente ao curso de Direito. A primeira delas é a seguinte: quando pensamos em direito, vem logo o advogado como carreira, mas a gente sabe que essa profissão ela é bastante ampla. Vocês podem falar um pouquinho das oportunidades dessa carreira? Pode ser o prof. Marcelo, já que ele está aparecendo aqui para mim. Bom, as oportunidades para o direito, a gente normalmente diz, né, o curso de direito é um dos que permite uma maior gama de oportunidades no mercado de trabalho, né? Pessoas fazem o curso de
para empreenderem, para desenvolver melhor o seu negócio, ou para seguir nas carreiras jurídicas tradicionais que a gente conhece, né, como juiz, promotor, delegado, assessor jurídico, enfim, essas carreiras tradicionais, além da advocacia, claro. Cada uma dessas profissões, elas também possuem diversos campos de atuação, né? Advogado, até daqui a pouco eu já respondo o Danilo ali, na área do direito digital, na área do direito trabalhista, na área do direito criminal, não só advogado, né, mas juiz, promotor, enfim, consultor jurídico. Então, há diversas áreas. E por que diversas áreas, diversas oportunidades? E agora eu vou puxar a brasa para o nosso lado, do professor Jefferson, do professor Rogério, é que o direito ele se propõe a regular toda a sociedade. Ele se propõe, né, a partir das leis, a regular todo o comportamento humano, todas as outras profissões, todas as outras condutas. Por isso que, de alguma forma, a gente, além do direito, tem que saber um pouquinho de diversas outras áreas para bem se desenvolver na nossa profissão. Obrigada, prof. Prof, se você já quiser aproveitar e responder aqui a pergunta do Danilo, como funciona esse direito digital? Na verdade, não é exatamente um ramo do direito, mas é a percepção do direito sobre todas essas inovações tecnológicas e digitais, porque a humanidade, a nossa sociedade está passando, né? Questões envolvendo inteligência artificial, limites éticos da inteligência artificial, questões que a gente chama LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês já devem ter notado agora, todo site que nós entramos, a gente tem que aceitar os cookies. E isso é por conta de uma nova legislação sobre proteção de dados. Então, todas as inovações jurídicas envolvendo tecnologia, envolvendo a cibernética, enfim, a tecnologia da informação, o direito se ocupa delas. Então, essa grande área, nessas diversas acepções, a gente chama de direito digital. Obrigada, prof. Marcelo. Agora eu direciono, então, a pergunta ao professor Rogério, do IBMR. Dizem que a profissão do advogado será extinta no futuro próximo. Isso é verdade? Bom, isso aí é a grande fala, né? A gente observa muitas pessoas falando isso, só que isso está longe de acontecer. O que acontece é o seguinte, a gente está vivendo muitas transformações tecnológicas e a advocacia, como todas as demais profissões, ela vai precisar passar por essa transformação. Então, hoje, a gente, além, como muito bem disse o professor, a gente tem diversas áreas novas, área de compliance, área de LGPD, enfim, até a área do direito de moda, que hoje se fala muito, que não tem nada a ver com a moda em si, e sim com o contrato, com a parte de regulamentação, tantas coisas que você pode explorar por aí, e, de certa forma, a gente não consegue ver, pelo menos eu, não sei se os colegas dividem essa ideia comigo, alguma possibilidade da gente pôr fim a essa profissão tão antiga, né? Por sinal, e sempre tão nova, tão moderna e tão atual. Eu vou puxar sardinha para o meu lado. Área trabalhista. A gente vive constantes transformações desde 2017, que eu não sei mais se quer ter um final de semana, porque a gente está sempre com uma modificação, com uma alteração, é com uma live, é com a atualização do livro. Quando eu atualizo os meus livros, a editora fala, para, professor, senão o livro vai ficar pronto nunca, porque sempre tem um MP, sempre tem uma mudança, sempre tem uma notícia. Então, não tem como a gente mensurar que a defesa do seu cliente possa chegar ao fim. O que a gente tem são transformações tecnológicas que nós tivemos com o processo judicial eletrônico, os smartphones na nossa mão aqui, que fazem tudo, são computadores. Hoje, vivendo esse momento de pandemia, acabei de fazer uma audiência, então a gente está se inovando a cada instante, a cada momento. Então, claro que algumas profissões podem até vir a ser extintas, mas a advocacia, o direito em si, em geral, eu particularmente não vejo a menor possibilidade, muito pelo contrário, vejo uma grande expansão, um grande crescimento, principalmente, eu acho que posso até falar depois um pouco melhor sobre isso, a área extrajudicial. Obrigada, prof. Direciono, então, a próxima pergunta ao professor Jefferson, da FADERGS. Dizem que todo advogado... Não é essa a pergunta, desculpa. Todo advogado, ele é bacharel em direito? Isso a gente sabe que sim, né? Mas todo bacharel em direito, ele é advogado?
Ótimo, Janaína. Essa é uma pergunta bastante comum, né? Para que a pessoa possa exercer a advocacia e pleitear em juízo, ela necessariamente precisa ser bacharel em direito, né? Então, ela precisa fazer o curso de direito, se formar, ter o seu diploma como bacharel em direito, mas isso não é só suficiente. Além de se formar no curso de direito e obter o seu diploma como bacharel, ela vai precisar fazer uma prova, né, um exame nacional, no nosso caso, o exame da OAB, aqui no Brasil, né? Esse exame que acontece com uma certa frequência, né? Agora, em razão da pandemia, a gente teve diminuída aí a frequência, mas normalmente de 2 a 3 vezes ao ano. Ele tem que obter a aprovação nesse exame para, então, conseguir se inscrever no quadro da OAB. E aí, uma vez inscrito no quadro da OAB, como advogado, ele vai poder, então, exercer a advocacia e pleitear em juízo. É bom salientar, Janaína, e já aproveitar ali para responder algumas perguntas dos nossos, né, pretendentes alunos aí, que a carreira jurídica é uma carreira que possibilita ao bacharel, né, mesmo que não passe na prova na OAB e não queira exercer a advocacia, digamos assim, a carreira que mais abre portas em termos de concurso público, né? Para todas as áreas do serviço público, sempre há uma parte de legislação, né, nos concursos, e sempre o bacharel em direito tem, digamos assim, alguma facilidade maior para aprovação nesses concursos públicos. Bem? Obrigada, prof. A próxima pergunta, então, eu direciono ao prof. Marcelo, que é a seguinte: tem que gostar de história para fazer faculdade de direito? Olha, não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que a visão histórica, né, é uma perspectiva sobre a nossa sociedade, assim como a perspectiva sociológica, filosófica, a perspectiva histórica. A história não deixa de ser um método de análise, né, de fatos da nossa sociedade. É claro que um bom conhecimento de história permite que nós não cometamos os erros do passado, né? Mas eu diria que isso é importante não só para o direito, não só para ser advogado, um juiz, um policial, mas para sermos bons cidadãos, né? Então, claro, a gente aproxima mais o conhecimento da história, da filosofia ao direito. Até teve uma pergunta, né, se precisa ler muito, né, por essa tradição nossa no direito de nós termos que ler bastante. É claro, porque a nossa forma de comunicação no direito é pelas palavras, é pela lei, pela linguagem escrita, né? Mas é importante, como cultura geral, saber bastante da história, mas gostar da história não é fundamental. Obrigada, prof. Direciono a próxima pergunta, então, ao professor Rogério, do IBMR. O uso da tecnologia está muito inserida no direito, e como foi isso na questão da pandemia, né? O dia a dia de vocês, o que mudou? Então, essa curiosidade, tanto da tecnologia, e essa inserção que a gente teve que ter, né, em todas as áreas, em todas as profissões, com a pandemia, essa questão mais digital. Vamos lá, se me permitem, antes, só professor Marcelo, só um adendo. Eu acho que não tem que gostar de história, tem que gostar de contar história, e muita, né? Você vai peticionar muito, não é? Eu acho que tem que gostar de contar história, cada vez mais. Isso é bom, ser sempre um curioso e contar muito. Eu acho que isso vai te ajudar bastante, é verdade. Bom, muitas coisas na profissão, em razão da pandemia, não foram surpresas, eu posso dizer assim. A normalidade ainda segue para a gente que já vive nesse mundo bem tecnológico da advocacia jurídica, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente teve o processo judicial eletrônico, o PJE, que foi uma grande revolução, onde a gente deixa de lado aqueles autos físicos, aquelas impressões em milhares de folhas, né, que a gente fazia a todo momento, ir ao fórum, levar 2 cópias para protocolar, enfim, isso tudo é coisa do passado, hoje que a gente vive, não 100%, claro que não, a não ser nos tribunais superiores, mas quase 100% aí dessa era digital. Então, em relação a esse avanço, essa continuidade mesmo com a pandemia, acho que foi muito positiva, incluindo, claro,
a possibilidade da audiência, nossa audiência à distância, que está funcionando muito bem. Uma outra tecnologia muito simples, e que a gente está vendo um resultado muito grande, é o WhatsApp. WhatsApp, a gente está vendo até acordos celebrados via WhatsApp, ouvindo testemunhas que estão fora, que no Rio de Janeiro aconteceu um caso desse, via WhatsApp, a juíza ouviu, isso foi noticiado. Então, a gente está vendo a todo instante que tudo isso está sendo muito favorável à advocacia. Por isso que eu insisto, não há mesmo como a gente falar numa extinção, a gente falar cada vez mais numa ampliação tecnológica que vai ajudar muito o dia a dia do profissional. E não só para a advocacia. Essa pergunta sendo muito corriqueira aqui no chat, eu estou observando isso. Quanto tempo para a magistratura? Eu posso ser delegado, fazendo direito? Você pode fazer o que você quiser, você tem um leque de opções. Eu, além de ser professor da graduação, eu preparo para concursos públicos, para o exame de ordem há mais de 15 anos. Eu posso afirmar a vocês que vocês têm um leque de oportunidades. Quer ir para a área policial? Vai. Quer ir para a área jurídica, magistratura, Ministério Público, Defensoria? O que é muito importante, só que vocês tenham em mente, vocês vão ter isso durante a graduação, é um foco. Na verdade, não é um foco, não. É um hiperfoco no que você absolutamente quer. Então, você vai ter oportunidade nos 5 anos da graduação e com os seus estágios de experimentar muito. E você vai experimentar toda a tecnologia que eu estou falando aqui, do processo eletrônico, dessa dinâmica que hoje funciona, que não vai retroceder. Repito, ela só vai ampliar. Prof, em questão dos processos eletrônicos, né, os processos digitais, como é que está essa adesão? A gente tem muito processo físico ainda, mas você acredita que no futuro breve a gente tem essa transição do mais eletrônico, menos papel? Como é que você vê esse futuro? Você acredita que é um futuro próximo ou um futuro mais distante ainda? Acredito que próximo, mas a gente tem muita instabilidade porque a gente tem uma questão que não depende basicamente do sistema, né? A gente tem uma internet no país que ainda não é o que a gente sempre sonha, né? Infelizmente. Nós vencemos isso como professor também em alguns momentos. Mas como os tribunais superiores hoje são 100% digitais, e a gente encontra hoje poucas varas de trabalho, ainda tem, estou falando, puxando sempre sardinha para trabalhistas, me perdoem, mas é o dia a dia, né? Poucas varas de trabalho estão ali ainda com os autos físicos, muito poucas. Então, acredito que num futuro muito próximo, eu posso até arriscar falar, prazo máximo de 5 anos, a gente tem aí essa integralidade. Agora, repito, a gente precisa de uma internet um pouquinho melhor, porque a instabilidade no sistema, às vezes, é o nosso calcanhar, né? A gente deixa um prazo para o final, que não se deve fazer, e a gente, às vezes, se depara com um sistema lento, com manutenções, enfim. Então, essas coisas ainda acontecem, mas, de toda forma, eu posso afirmar que é muito melhor do que trabalhar com os autos físicos. Isso não tenho dúvida. Obrigada, prof. Eu direciono a próxima pergunta, então, ao professor Jefferson da FADERGS. Uma pergunta aqui no chat bem interessante que a Júlia fez. Costuma sair concursos anuais para a área de delegado e investigador. Após a faculdade, posso fazer concurso para essas áreas do direito ou eu preciso de mais alguma especialização? Ótima pergunta da Júlia, Janaína. Eu vi que outras pessoas já também colocaram algumas perguntas semelhantes a essa, né? Falando sobre delegado, falando sobre funções na área da segurança pública, né? Então, assim, essa também é uma área muito propícia aos formandos de direito, né? Tanto pelo fato de que há carreiras na área da segurança pública, né, que ao aluno, né, concluir o curso de direito e se tornar bacharel, automaticamente ele já recebe uma promoção na carreira, né, um avanço de carreira, né? Além do que, para quem ainda não é né, da área de segurança pública, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, fazer a faculdade de Direito possibilita, né, digamos assim, uma chance maior no concurso público, né, para essas áreas. Sim, existe uma frequência, não se pode dizer, Júlia, que essa frequência é anual para concursos na área como delegado de polícia ou investigador da Polícia Civil, tá? Não se pode dizer que é anual, depende de estado para estado, né? E depende dos quadros já existentes nos estados referidos, mas há com uma frequência esses concursos. Agora, no período de pandemia, e tendo em vista que para essas carreiras necessita-se fazer academia após o concurso dos aprovados, né?
houve, por óbvio, né, um movimento de se aguardar passar esse período de pandemia para a realização desses e de alguns outros concursos na área de segurança pública, né? Mas eu sei, por exemplo, agora do Paraná, né, que já teve recentemente a nomeação do último concurso feito durante o período de pandemia e já começaram os novos delegados a fazer a academia mesmo agora de pandemia. Então, é um digamos assim, processo comum, né? E que os alunos que fazem direito têm aí uma facilidade grande, tanto em relação às provas e também em relação a promoções internas nessas carreiras da segurança pública. Obrigada, prof. Direcionando a próxima pergunta ao professor Marcelo, da Uniriter. A Thalita Junqueira perguntou aqui no chat. Meu sonho sempre foi cursar Direito, mas eu quero uma carreira internacional. Sendo assim, seria viável fazer Direito e me especializar em Direito Internacional? Ou talvez seria melhor eu fazer Relações Internacionais? Olha, em relação ao trabalho no âmbito internacional, com uma especialização em direito internacional, sem dúvida é possível e é bem adequado realizar a faculdade de direito. A faculdade de Relações Internacionais, ela possui um outro escopo de abordagem. Você vai ter mais conhecimentos em relação à economia, macroeconomia, ciência política, e mais conhecimentos em relação às relações, né, entre países, as relações comerciais entre empresas privadas e países. Agora, no âmbito do direito internacional, você vai ter um conhecimento sobre a regulação, né, sobre as normas que orientam essas relações. E não há prejuízo nenhum de você almejar uma carreira internacional sendo bacharel em direito. Inclusive, na Uniriter, nós temos uma egressa, há alguns anos já, ela se formou na Uniriter, depois ela veio a ser professora da Uniriter. Hoje, ela pediu licença por um tempo da Uniriter para trabalhar como consultora da Organização das Nações Unidas em Washington. Então, hoje ela trabalha lá como uma consultora em projetos de direitos humanos junto à ONU. Então, essa carreira internacional ela é extremamente possível. E como bacharel em Direito também, você pode almejar, ou em Relações Internacionais, você pode almejar a carreira do Itamaraty, como diplomata, prestando concurso para ser um diplomata brasileiro. O bacharelado em Direito vai lhe propiciar isso também. Obrigada, prof. Nós temos uma outra pergunta bem interessante aqui no chat, da Stephanie. Quais são as características que vocês diriam que precisam ter para cursar Direito? Acredito que, né, o profissional, quais são as habilidades, quais são as características que vocês acreditam que o profissional de Direito, né, tenha que ter para ter um sucesso, quais são as aptidões? Direciona, então, essa pergunta ao professor Rogério, do IBMR. Bom, primeiramente, gostar muito do que você faz. Então, se você decidiu fazer o curso de Direito, acho que esse é o primeiro gancho, tem que amar muito o que você faz. E aí, esse amar muito o que você faz, obviamente, isso vai ser uma construção. Porque você vai observar que você vai ter um leque de opções e muitas vezes você vai ficar em dúvida, o que você vai escolher, o que você vai fazer. A gente está vendo aqui pelo chat, né, como está bem equilibrado, parece mesmo aula de primeiro período, que a gente chega na primeira aula e pergunta, o que vocês querem fazer com Direito? E eles falam isso, né? Então, vocês que estão pensando em fazer o curso de Direito, não se sintam estranhos, porque é exatamente assim que funciona. Todo mundo quer ser delegado, quer ser juiz, quer ser promotor, quer ser advogado, alguns. Tudo isso é muito normal. Então, eu só tranquilizo que vocês vão ter esse amor, vão ter essa vontade de saber o que vocês querem quando vocês experimentarem. Então, vocês vão ter oportunidade para isso. Então, passem por um gabinete, passem por uma secretaria, passem por uma promotoria, defensoria e, claro, por escritório de advocacias. Façam isso, porque isso vai ser muito importante, que aí vocês vão se descobrir. Agora, a gente está falando aqui sobre leitura. Tem que ler muito. Eu não vou falar que só tem que ler muito, tem que estudar.
muito. E o profissional do direito ele não vai parar de estudar nunca. Tenho certeza que meus colegas concordam comigo. A gente estuda todos os dias, a gente não vai parar de estudar nunca, a gente vai se transformar sempre. Até porque quando você faz com muito amor o que você gosta, as coisas são naturais. E a repetição, eu sempre digo isso, a repetição é a mãe do sucesso. Quanto mais você repete, mais você se apaixona e se transforma por aquilo. Então não tenha medo, não tenha dúvida. Quem quer ir para a área do concurso público, você está vindo para uma área que vai te permitir um leque de opções. Quem quer advogar, quem já está muito consciente disso, é porque às vezes tem muita influência, até da própria família, isso é muito natural. Então aproveitem essa oportunidade, deem sequência ao projeto da família de vocês, se vocês de fato gostem. Agora, vem com muito amor, vem porque você quer, vem porque você acredita, não vem influenciado. Conversar com as pessoas que passaram, que têm experiência, até como a gente está fazendo aqui nessa mesa, nesse bate-papo, isso é muito bom. Só que essa vontade tem que estar aqui, ó, internalizada em você. Ótimo, prof. Nós temos outra pergunta aqui bem interessante, que é da Lavínia. Eu direciono, então, ao professor Jefferson da FADERGS. A pergunta é a seguinte: qual área do direito é mais concorrida? E qual vocês mais indicam? E eu acrescento, né, faço um adendo também, qual a área que vocês acreditam que ela não foi muito explorada, que ela ainda pode ser bastante explorada, que tem um nicho, assim, que a gente pode aproveitar mais no nosso futuro? Vou falar, Janaína, que pergunta difícil essa da Lavínia, viu? Porque o Rogério e o Marcelo devem concordar comigo, né? A gente acaba sempre puxando um pouquinho, né, a brasa para o nosso assado, digamos assim. No direito, e aí é uma coisa muito importante da gente entender, né? As profissões da área jurídica, e principalmente a advocacia, como no caso a Lavínia perguntou, né? Em relação às áreas, é muito importante entender que, assim como a medicina, né, o direito requer para a sua prática uma especialização, no sentido de o profissional, quanto mais especializado ele for na advocacia naquela área, né, com certeza maior sucesso e maior reconhecimento público ele vai ter. Então a gente tem várias áreas aí no direito, né, digamos assim, de espaços de especialidade possíveis, né? Tanto áreas para o direito privado, abarcando aí as questões do direito civil ou do direito de família, que é uma área bastante, digamos assim, procurada, né? Nós temos aí a área do professor Rogério, que é ligada aí ao direito do trabalho, que também é uma área bastante concorrida e bastante procurada, né, com bastante demanda. A gente tem a área criminal, né, que normalmente é o sonho inicial de aluno de direito, né? A gente costuma brincar que o aluno, quando entra na faculdade, acaba se apaixonando pela área criminal. Mas a gente tem áreas como direito tributário, que é uma área sempre muito bem lembrada por profissionais de sucesso, mas recentemente, com as novas tecnologias, né, a gente tem aí o desenvolvimento de áreas do direito absolutamente novas e interessantes, como as áreas que envolvem, como o professor Marcelo falou, o direito digital, as áreas que envolvem os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais. A gente tem as áreas do direito que trabalham com programação, né, que são muito interessantes, as próprias áreas da moda, né? Mas se eu fosse destacar uma área extremamente relevante, que eu penso que tem um crescimento muito grande, eu acredito que seja a área que trabalha meios adequados de solução de conflitos, principalmente trabalhando as questões de negociação, né? Técnicas de negociação, negociação judicial e as áreas, claro, de mediação, conciliação e arbitragem. Para mim, essas são áreas, digamos assim, do futuro do direito, né? Os profissionais que se especializam nisso têm aí um caminho grande para passar pela frente. E é interessante, professor, que essa área, né, que o senhor acredita ser do futuro, ela já está no nosso currículo, né, na nossa matriz curricular, no nosso curso de Direito. Então, quem inicia o curso agora já consegue se aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essa área, bem interessante, né?
tão interessante que a gente fez um movimento para que essa área tivesse desde o primeiro semestre do curso. Então, já no primeiro semestre, nosso aluno já tem uma cadeira focada, né, em meios adequados, e depois vai desenvolver isso ao longo do curso e um estágio específico para isso também. Ótimo, prof, obrigada. Nós temos uma pergunta que eu direciono ao professor Marcelo. A Letícia Rodrigues Pereira fez a seguinte pergunta: vale a pena ingressar num estágio onde eu atuaria como auxiliar de advocacia, num fórum, né, por exemplo? E eu também já acrescento a questão dos estágios. Como é que funciona? Se o nosso curso do direito é um curso prático, quando que começam os estágios, a partir de que semestre a gente pode fazer, né, os estágios, sejam eles remunerados, e também se tem aqueles estágios obrigatórios, para falar um pouquinho para o pessoal, assim, dos estágios, da importância que tem o estágio durante a nossa graduação. Eu vou me utilizar, Janaína, e aos que perguntaram essas questões envolvendo estágios, eu vou me utilizar das palavras do professor Rogério. Sim, você pode se utilizar desse estágio, você vai atuar como auxiliar, e mais do que isso, vocês devem experimentar muito e tudo, e todas as experiências possíveis durante a faculdade. Não façam como eu, que durante os meus 5 anos de faculdade, passei 4 anos fazendo estágio no Ministério Público. Eu não me arrependo disso, mas esse é um conselho que eu posso dar para vocês. Diversifiquem os estágios de vocês. Não só estágios, mas eu consegui uma oportunidade de trabalho como um auxiliar jurídico. Ok, isso também é importante, mas experienciem bastante, né? Passem pela defensoria, por um escritório de advocacia, por um juiz, por um cartório, um tabelionato, tenham as mais diversas experiências durante esses 5 anos, claro, sendo isso possível, porque muitos de vocês também podem ter algum trabalho, mas sendo possível, façam isso para vocês saberem qual é o caminho que vocês vão seguir. A faculdade não serve para a gente definir o nosso caminho, mas para construir, né, durante os 5 anos. E a nossa vida é uma construção. Eu mesmo que me formei há 11 anos, o que eu já fiz de coisas diferentes, né, e já mudei e voltei e segui outros caminhos, eu não imagino coordenador de curso de Direito, né? E aqui estou e adorando essa função, mas é importante vocês experienciarem bastante, né? Tem uma outra, em relação aos estágios também, falando, sem passar por essa pergunta, Janaína, como é que se dividem os estágios na Faculdade de Direito? Em estágios obrigatórios e não obrigatórios. Os estágios obrigatórios são como disciplinas, né? Disciplina de direito civil, de direito penal, e tem as disciplinas de estágio. Essas disciplinas de estágio, vocês vão cursar na instituição, vão desenvolver atividades de prática simulada e prática real dentro da faculdade, normalmente fazendo atendimento a assistidos, a pessoas sem condições de pagar um advogado, dando atendimento gratuito a essas pessoas. Em resumo, vocês vão ser os advogados, claro, sob a supervisão de professores, vão ser os advogados dessas pessoas, resolver os problemas reais dessas pessoas. Esses são os estágios obrigatórios. E isso não impede que vocês realizem os estágios não obrigatórios, que é esse estágio que vocês vão fazer de forma voluntária ou remunerada num fórum de vara judicial, na promotoria de justiça, numa delegacia de polícia, num escritório de advocacia, na divisão jurídica de uma empresa. Isso vocês vão, então, aí vocês vão adquirir outras experiências, isso é muito importante, seja de forma voluntária ou com bolsa de estágio. Aí as bolsas, elas variam, né, o valor das bolsas de acordo com a oferta do órgão, né? Uma pergunta só, já que está pulando muito sobre concursos públicos, né, de juízes, especialmente, tem bastante gente querendo ser juiz. Eu só vou adiantar que esses concursos para a magistratura, que é para juiz, e para o Ministério Público, você precisa de um tempo de alguma atividade profissional jurídica. Então, depois de se formar, você precisa, né, em torno de 4 anos sendo advogado, ou sendo assessor jurídico, enfim, de alguma profissão, para poder acessar, ser aprovado num concurso. Então, tem um tempo aí de 5 anos de faculdade, mais uns 4 anos de experiência profissional
jurídica, e aí você pode prestar e ser aprovado num concurso. Certo, prof. E é bem interessante, né? Além de ter essa experiência, né, nos estágios, também já conhecer um pouquinho das amplas áreas que tem, né? Já para ver qual que se identifica mais. O pessoal também está falando um pouco aqui das áreas diversas, né? Fala um pouco da área criminal, tem a área trabalhista e essas outras áreas, para a gente já ter um pouquinho dessa vivência e ver qual que se identifica mais, né? Porque além de se formar no direito, depois tu tem que te direcionar para uma área específica, fazer uma especialização. Então, os estágios com certeza ajudam, né, nessa decisão que a gente tem que tomar depois, né, da nossa graduação. O pessoal tá louco para saber se a área criminal pode ser perigosa para a vida pessoal. Tá respondo, gente. Eu acho que o professor Jefferson e o professor Rogério não atuam. Eu já atuei bastante na área criminal e eu vou dizer, pode ser perigosa, dependendo da relação que você tiver com o seu cliente, mas tão perigosa quanto qualquer relação que nós podemos ter com qualquer outra pessoa, né? Então, qualquer outra profissão, né? É inerente às nossas ações. Exatamente. Claro. É isso aí, Marcelo. E depende muito, né? E uma coisa importante, a pessoa como advogado pode escolher, optar por, né, defender determinados clientes ou não, né? Uma opção ética pessoal, inclusive, né? E aí vai depender muito dessa escolha prática também, né? Exatamente. Aí pode-se fazer a pergunta: é perigoso defender um homicida, um traficante, esses crimes, né, que são mais violentos, que envolvem algum tipo de violência? Sim, é possível, e aliás é muito desafiador, porque nesses crimes perguntaram de uma das características do advogado criminalista. Eu diria que é muita garra e perseverança, porque o advogado criminalista, ele é uma pessoa sozinha não, é uma pessoa que atua em dupla. Ele é advogado e o cliente, contra o Estado, contra um advogado, assistente de defesa, contra um promotor, às vezes contra a mídia, contra a opinião pública, e você, como advogado, deve defender os interesses do seu cliente, que tem direito à defesa, independente de ele ter cometido o crime ou não. Ótimos, profs, está muito bom o nosso bate-papo, mas agora eu vou direcionar para as 4 perguntas essenciais que a gente chama. Essas perguntas a gente vai fazer a todos os nossos professores, né, em todas as áreas do que a gente vai abordar no nosso circuito. Então, são perguntas assim, bate-pronto, bate-bola. A gente pergunta e vocês respondem. São 4 perguntinhas e eu gostaria que todos vocês respondessem, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual a sua primeira lembrança como advogado? Prof. Rogério, por favor. Sem dúvida, o recebimento do primeiro honorário. O primeiro honorário ninguém esquece. Muito boa. Prof. Jefferson, qual é a sua primeira lembrança assim, que vem em mente como profissional do direito? A minha foi boa do Rogério, mas a minha é um pouquinho antes de receber o primeiro honorário, Janaína. A minha foi quando eu estava estagiando no escritório modelo, no estágio da faculdade, a primeira liminar que eu consegui para uma mãe receber alimentos. Então foi assim, a primeira grande lembrança. Assim. Gratificante, prof. Prof. Marcelo. Muito demais. Dia que eu... Pode falar. Diga, prof. Desculpa, te interrompi. Não, eu só ia dizer que o dia que ela retornou e eu entreguei o alvará para ela, né, da primeira pensão depositada, e ela foi lá receber, foi assim, o dia da minha lembrança mais maravilhosa. Você estava recém-formado, prof? Eu ainda era aluno, eu estava fazendo estágio que demais. No escritório modelo, eu que atendi ela, fiz a petição, ela tinha 8 filhos, Janaína, né? Mãe solteira de 8 filhos. Então, assim, eu que atendi, fiz a petição inicial, fui ao foro distribuir, naquela época, né, o estagiário ia até fisicamente ao foro para distribuir, e recebi a liminar, e aí chamei ela para fazer a entrega, enfim, dos primeiros valores. Que momento, prof, que legal.